Olá, muito boa noite para todo mundo. Desconhecendo o frio e a serração madrugadeira, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV atravessou o rio bem na hora da alvorada e foi saudada no começo de mais uma jornada estradeira por um bando de Maracanã que estava de plantão para anunciar amanhã e acabar de acordar o povo do sertão. E depois de entregar a boiada na Santa Luzia, na hora das Ave Marias, a gente reúne agora a pionada para fazer a nossa reunião novidadeira, que começa com a recitação da prosa brideira do dia. Por conta da nossa viagem que estava programada para a semana passada, a gente não teve tempo de comentar aqui com a companheirada a análise feita pelo pessoal do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui em São Paulo, a respeito das exportações brasileiras de carne bovina na metade derradeira do ano presente. Pois então, de acordo com os especialistas da instituição, a previsão para o volume embarcado é de um forte aumento em relação ao período correspondente de 2021, sustentado principalmente pelas vendas para a China e para os Estados Unidos. Pois então, aproveitando esta ocasião, a hora é boa para fazer a comparação da nossa situação com a de um dos nossos principais concorrentes no mercado internacional, que vem a ser justamente os Estados Unidos mesmo. Conforme é do conhecimento da amiga pecuarista, além de ser um grande comprador de carne para fazer hambúrguer e comida congelada, o gigante nortista ocupa atualmente o segundo lugar na lista dos maiores exportadores do mundo, atrás só do Brasil. A diferença é que eles conseguem vender para mercados mais exigentes e sofisticados do que a gente, com uma freguesia que paga um preço excelente pela mercadoria. Mas o que tem para ser contado é que o volume embarcado pelos frigoríficos lá da Norte América está aumentando sim, mas numa toada muito mais compassada do que no ano passado. E a previsão mais otimista é de que, no fechamento deste 2022 que está em andamento, o movimento total fique praticamente igual ao do seu predecessor ou apresente só um mínimo crescimento em relação ao período anterior. Pegando para analisar as vendas acontecidas de janeiro a junho para os principais compradores dos exportadores norte-americanos, os embarques para o Japão caíram 3,6%, o Canadá comprou 1,1% a menos e as encomendas do México tiveram um despencamento de 18,4%. Andando para o lado contrário, as vendas para Taiwan subiram 35,3%, enquanto para a Coreia do Sul o volume teve um engordamento mínimo de 2%. Já no caso da China, o crescimento foi de 17,2%. Mas a questão é que, neste mesmo período do ano passado, a quantidade de carne despachada pelos frigoríficos norte-americanos para o gigante lá do Oriente Distante tinha registrado um aumento de nada menos que 163%. E sem ter precisão de judiar da montaria para fazer correria, a gente vai seguindo com a boiada na estrada, naquela toada de costume, pedindo agora a atenção do amigo e da amiga que nos acompanham para a recitação das notícias do boi magro e da reposição. De acordo com um relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, o mercado de reposição trabalhou pressionado na última semana. A pressão de baixa no mercado do boi gordo nos últimos dias deixou muitos pecuaristas com o pé atrás nas negociações esta semana, abrindo espaço para ajustes negativos. Assim, no comparativo semanal, houve queda de 1,9%. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados. A queda foi puxada pelas fêmeas, recuando 2,4%. O destaque é para as fêmeas mais jovens, que, considerando a média da bezerra de ano e de desmama, houve queda de 2,7% nas cotações, frente ao recuo de 2% da média da vaca e novilha. Do lado dos machos, no mesmo comparativo, a queda foi de 1,5%. Para o curto prazo, a pressão de baixa prevista para a arroba do boi gordo deve manter o cenário de poucos negócios e cotações frouxas no mercado de reposição. Já para a relação de troca, em Rondônia, desde o início do ano, considerando a média de todas as categorias de machos anelorados do estado, as cotações recuaram 12,9%. No mesmo intervalo, o preço do boi gordo caiu 8,7%. Com isso, a relação de troca está 4,9% mais favorável para o pecuarista rondoniense desde janeiro. Ao longo do ano, a melhor evolução ficou para o garrote, melhorando em 7,3% no poder de compra.
Em janeiro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,69 garrotes. Atualmente, compra-se 1,81. Para o curto prazo, as incertezas quanto ao mercado do boi gordo merecem atenção. Por outro lado, esse cenário de preços mais frouxos traz oportunidades interessantes para o pecuarista que pretende comprar nos próximos dias. E o Terra Viva DBO na TV faz um rápido intervalo e volta num instante. Aguarde. Apesar das dificuldades atuais do mercado, a gente nem precisa procurar tanto assim para achar muitos companheiros e companheiras produtores de leite brasileiros que não só estão sobrevivendo, como também continuam ganhando dinheiro com a atividade. O segredo é o investimento feito em genética da melhor qualidade. E esse é o assunto de hoje do quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. Acompanhem. Olá, está no ar mais um Pecuária em Alta, um programa com informações inteligentes sobre a pecuária brasileira. No programa de hoje nós vamos falar sobre a pasta de leite importado. E quem me faz companhia é a nossa técnica de leite, Bárbara Alves. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuária em Alta. Olá, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre a pecuária de leite, mais especificamente sobre a raça holandesa, né, os nossos destaques da nossa bateria da raça holandesa aqui da Alta, e aí com algumas informações técnicas também sobre esses touros que vão atender aí, eu tenho certeza, aos mais diversos planos genéticos que nós temos aí por esse nosso vasto Brasil, tanto para produção quanto para saúde, conformação, enfim. Tenho certeza que os clientes que estão nos assistindo aqui hoje não vão se arrepender por acompanhar o nosso programa. É isso aí, Bárbara. E se você que está em casa quer levar o melhoramento genético para a sua propriedade, não perca tempo. Os nossos contatos já estão aparecendo aqui na tela. Você também pode escanear esse QR Code que está aqui no cantinho da tela com a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para uma conversa com um de nossos representantes que vai te auxiliar a fazer um excelente negócio. Bárbara, eu queria que você explicasse para a gente o que significa essa característica de PTA leite. O que a gente tem que considerar antes de adquirir um reprodutor, antes de adquirir a genética de um reprodutor, melhor dizendo, né? Em relação à característica de PTA leite, é o quanto, no caso das provas americanas, que esse touro vai agregar a mais em libras de leite produzido a cada lactação de suas filhas, né? Quando elas são comparadas às filhas, a fêmeas contemporâneas de rebanho delas, filhas de um touro com a PTA leite igual a 0. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, do Pletcher, ele vai entregar aí mais de 2.000 libras por lactação na genética aí de suas filhas, né? E essa característica, ela deve ser considerada por clientes, né, que fazem a comercialização do leite fluido, por exemplo, para laticínios, né? Então, essa característica de PTA leite, ela é considerada aí para esses planos genéticos para os clientes que fazem esse tipo de comercialização de leite, né? Porque nós temos aí os mais diversos objetivos, né? Aí, como, por exemplo, produção de queijo, enfim. E aí, no caso da PTA leite, seria para os clientes que fazem a produção, a comercialização do leite fluido. Excelente, Bárbara. Uma ótima explicação para quem está em casa e conseguir entender melhor como que funciona e como analisar essas características. Bárbara, você acabou de mencionar aí a beta-caseína. E em que momento que o produtor ele deve levar em consideração para selecionar essa característica para o plantel dele? A beta-caseína, Letícia, ela é um dos componentes do leite, né? A gente tem as caseínas, tanto a beta quanto a kappa-caseína, que são as mais famosas, entre outras. Mas falando aqui para os nossos clientes, né, de uma forma mais objetiva sobre a beta-caseína, ela é correspondente a um mercado específico de produção de leite, né, que é o leite não alérgico, né, em que essa beta-caseína ela é selecionada para essa produção de um mercado específico, de um valor agregado do leite, né? Então, nem todos os clientes são pagos, né,
por selecionarem para essa característica, porque, como eu disse, é um mercado específico ainda, não é uma coisa muito generalizada. Então, às vezes, o cliente escuta, né, falar sobre beta-caseína e ele tem o conhecimento sobre isso, imagina que, né, seja interessante para ele para poder selecionar para a fazenda dele, mas às vezes ele não tem um conhecimento real do que isso vai impactar financeiramente para a característica, para a produção de leite dele, né? Porque assim, às vezes a gente perde a oportunidade de selecionar um touro que corresponde muito bem ao plano genético do cliente, porque tem uma ótima produção de leite, tem boas características de saúde, por exemplo, mas deixa esse touro de lado só por causa da beta-caseína. Realmente vale a pena deixar esse touro de lado, né, no plano genético desse cliente, simplesmente porque ele não tem essa beta-caseína A2A2? Então, a gente trabalha aí com essa questão da seleção correta, de acordo com as características que realmente fazem sentido financeiramente falando dentro dos rebanhos dos nossos clientes. Bárbara, você falou muito sobre o plano genético, a importância do cliente identificar qual é o touro específico de acordo com o seu sistema de produção. Fala pra gente a importância desse cliente que ainda não tem um plano genético definido no dia a dia dele. A importância do plano genético, Letícia, eu resumiria que ela poderia ajudar o cliente a ter tudo. Tudo o que ele procura, tudo o que ele precisa. Por quê? O plano genético, o planejamento genético, né, ele é como se fosse a gente, vamos colocar um exemplo aqui do nosso dia a dia, uma viagem, né, que a gente vai fazer uma viagem. Se a gente fizer essa viagem sem nenhum planejamento, a gente talvez consiga ter uma viagem boa, mas que a gente não consegue absorver tudo aquilo, né? Exatamente, a gente não consegue aproveitar todo o potencial daquela viagem. Então, quando a gente planeja, a gente consegue, né, ter um melhor aproveitamento ali do plano da genética, do meu rebanho, da minha viagem, enfim. Então, o planejamento genético, ele é o primeiro passo que a gente precisa dar dentro de um rebanho para que a gente consiga fazer com que aquele cliente atinja todo o potencial que ele consegue ali, né, de acordo com a realidade dele e também de acordo com o objetivo que ele tem. O que seriam esses objetivos, Letícia? Os objetivos que esse cliente pode ter aí seria o tipo de produção, qual que é a finalidade de produção dele, se é a produção do leite fluido, se é a produção de queijo, né, se é a produção da própria genética, né, para poder fazer algum tipo de comercialização, quais são os motivos que as vacas, as fêmeas daquele rebanho, elas são descartadas, né, se é por problema reprodutivo, problema produtivo, problema de mastite, enfim. E também ali agregado a, por exemplo, a realidade atual daquele rebanho. Às vezes o cliente quer ter uma produção de leite fluido, por exemplo, muito alta, né? Claro, todos os clientes querem isso, mas às vezes aquele rebanho dele ali não está tendo condições por questões genéticas ou por questões ambientais. Então, a alta, né, nós aqui, técnicos e também os representantes comerciais, é claro, nós temos o papel de, junto com o cliente, traçar formas de se chegar ao objetivo daquele cliente, considerando a realidade atual daquela fazenda. Com certeza, Bárbara, uma excelente explicação. E se você em casa ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Os contatos já estão aparecendo aqui na sua tela. Você também pode escanear esse QR Code com a tela com a câmera, do seu celular e falar com um de nossos representantes que vai te auxiliar a fazer um bom negócio e encontrar as características importantes que vão fazer a diferença no seu negócio. E eu queria agora, antes da gente encerrar o programa de hoje, falar sobre o novo catálogo do leite importado. Saiu, tá fresquinho, tem muitas informações, muitos animais bem avaliados da nossa bateria estão por lá, não é isso mesmo, Bárbara? Isso mesmo, Letícia. Na segunda semana de janeiro, nós fizemos o lançamento online, né, do nosso catálogo de 2022, que ficará vigente aí por esse ano, de acordo com as provas lançadas em dezembro de 2021, né? Aqui no leite importado, Letícia, nós temos até uma informação importante, né? Essas atualizações que acontecem das provas de leite importado a cada 4 meses, né? Sempre nos meses de abril, agosto e dezembro. Então, nós estamos aí com
com o nosso catálogo, como você muito bem disse, fresquinho, acabou de sair do forno, né? Foi lançado recentemente de forma online e logo, logo estará disponível também na versão física aí, né? No catálogo físico para os nossos clientes que vierem nos visitar aqui na Alta ou que tiverem algum contato com algum representante nosso a campo. Vocês vão se surpreender, temos várias novidades genéticas dentro do nosso catálogo, né? Eu tenho certeza que os nossos clientes estão ansiosos para ver e logo, logo vai chegar aí de forma física. Quem quiser ter acesso ao nosso novo catálogo do leite importado de forma virtual, já pode encontrar no nosso site altagenetics.com.br. Você acessa e consegue visualizar já toda a nossa bateria e as avaliações também estão disponíveis, como a Bárbara já mencionou aqui pra gente. Bárbara, queria te agradecer muito pela participação no Pecuária em Alta de hoje. E se você aí de casa ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato com um dos nossos representantes, os números já estão aparecendo na sua tela e entrar em contato direto com um de nossos representantes para tirar todas as dúvidas. Com certeza você vai conseguir fazer um excelente negócio. Te agradeço muito pela companhia. Até a próxima. E veja a seguir. Com a câmara fria mais para cheia do que para vazia, a indústria continua lidando para derrubar a cotação do gado engordado. Mas na nossa Praça Boiadeira, o vento está querendo mudar de lado e o carretão já não está mais largado na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta e depois de ter feito a travessia desta segunda-feira, abrideira da derradeira semana do mês, mais uma vez o companheiro boiadeiro pôde confirmar o que já era do seu perfeito conhecimento, que este é mesmo um dos dias de menor movimento no mercado pecuário nacional. A primeira parte da explicação para esta situação atual é que o comprador de boiada, que de bobo não tem nada no seu jeito de dar risada, conseguiu manobrar muito bem a negociação, de modo que hoje, nas principais regiões de comercialização do país, a indústria está com programação bastante folgada. Conforme até já é sabido, isso foi acontecido porque, quando a oferta de gado terminado começou a apertar demais, ainda lá no começo do mês passado, o dono do frigorífico não teve medo de aumentar a cotação, justamente para ter a garantia do fornecimento de mercadoria, não só naquelas horas, mas também um pouco mais para frente. O resultado é que, agora, o abastecimento da linha está sendo feito com boiadas negociadas no termo e no mercado futuro, e o sujeito já está se sentindo seguro para mandar o negociante voltar a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. E a amiga pecuarista deve se preparar porque esta pressão baixista em cima da cotação pode aumentar nos próximos dias com a chegada em maior quantidade de animais engordados no confinamento. Atravessando a tronqueira e passando para o outro lado, o da demanda, aqui no nosso próprio terreiro, faz tempo que o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento, porque nessas alturas atuais do calendário, o trabalhador brasileiro não tem mais dinheiro para nada. E o que sobrou do derradeiro salário é só uma doce recordação guardada no fundo do coração. A respeito do mercado de carne sem osso no atacado, o que tem para ser contado é que, com a câmara fria do distribuidor estando mais para cheia do que para vazia, o valor médio dos cortes comercializados registrou uma queda de 0,8% nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás. Já no varejo, o mercado andou em rumos dispareados, com altas de 0,8% no Rio de Janeiro, de 0,6% no Paraná e de 0,1% em São Paulo, enquanto nas Minas Gerais o preço ficou estabilizado. No comércio atacadista do produto com osso, a carcaça casada de macho castrado foi derrubada para R$ 18,91 o quilo, com uma redução de 1,7% em relação à segunda-feira da semana passada. Passando tudo na peneira, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e todas foram na direção de morro acima. A listinha das arribadas foi encabeçada pelo sul do Tocantins, onde o boi subiu para R$ 280,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, a vaca aumentou para R$ 278. No sul das Minas Gerais, a fêmea melhorou para R$ 275. E no sudeste da Rondônia, a vaca foi promovida para R$ 256.
Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o preço ficou parado, com o boi sendo palado na base de R$ 305,50. Sentindo o prenúncio do peso da idade, na verdade o que a Inha Maria queria era a sua varanda em sombra, para ficar sentada, de mão dada com o Pafunço, seu companheiro desde a mocidade, escutando no descambamento do sol a cantoria misturada de coriós e chororós, do canarinho que fez ninho na cubinheira do paiol e de tantos outros passarinhos que nem o nome ela sabia. E foi assim, no remanso dos anos de lida, que foram muito bem cumpridos, que o merecido descanso, enfim, ela ganhou da vida. Conforme os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não do Brasil inteiro, já estão devidamente estabilizados, estas prosinhas rimadas que eu escrevi para ajudar a preservar e valorizar a verdadeira cultura sertaneja brasileira, estão ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E ficou bonito num tanto que todo mundo gostou demais. Pois então, para saber como fazer, para adquirir um exemplar ou para completar a coleção, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sem ter como retribuir na mesma medida a atenção que por nós foi recebida da parte do povo aqui desse sertão, a comitiva do Terra Viva DBO na TV fica a todos muito agradecida e anunciando a despedida já deixa prometida a nossa volta para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.